Muito obrigado a todos. É como você disse na prece, que Deus nos abençoe a todos e a todos nós. Caros amigos e amigas do Caminho da Luz de Botucatu e outros tantos que estão aí nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Sinto-me honrado pela confiança e convite para participar desse encontro em torno do Evangelho de Jesus, que mais se assemelha a um banquete espiritual nesta manhã de domingo, cujos alimentos estão representados nas lições narradas pelos seus evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, como muito bem situou a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo, em seu livro Quando Voltar à Primavera, dizendo que os evangelistas trouxeram informações seguras e corretas de uma vida que foi a maior do que todas as vidas. E Jesus prossegue sendo a eterna primavera para toda a humanidade. Olha, é muito bom estar aqui, revê-los e mesmo à distância, abraçá-los. Isso já consolida uma grande amizade. Mas confesso, gente, com muita saudade das reuniões presenciais. Mas eu acredito que daqui para frente, muitos usarão deste recurso nas exposições online. Muito bem. Na trajetória de Jesus aqui na Terra, aconteceram vários encontros sublimes. Encontros que foram verdadeiras aulas de ensinamentos que ajudaram e prosseguem ajudando as criaturas a seguir em sua direção. E foram muitas as pessoas que usufruíram do aconchego da sua celeste companhia física. Citarei alguns desses encontros. Por exemplo, Nicodemos. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Maria Madalena. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus abençoa as alegrias. Zaqueu, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa. Joana de Cusa, um maravilhoso capítulo do livro Boa Nova, quando o carrasco romano ia incendiar-lhe o corpo, perguntou, o seu mestre não te ensinou a morrer? E ela, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor, que fala comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E o encontro que veremos a seguir com um senador romano, que poderá ser apreciado lendo o romance Há 2000 anos de Emmanuel e Chico Xavier, que narra a vida do senador Públio Lentulus. E faremos uma pequena abordagem do seu capítulo 5. Essa obra faz parte de uma coletânea de 5 livros que contam a história do cristianismo nascente. 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. 5 best-sellers. Estou certo de que já ouviram falar de Emmanuel, que foi o guia espiritual do Chico, né?
quanto às suas encarnações aqui na Terra? Qual foi a trajetória desse espírito até chegar a Emmanuel? Existem publicações que fazem referência às suas vidas. E de pronto citarei algumas para enriquecer o nosso conhecimento. A primeira encarnação conhecida na Terra data do século IX a.C. Ele teria sido um sacerdote no Egito Antigo de nome Simas. E mais informações no livro Semíramis, de autoria de Camilo Rodrigues Chaves, escritor espírita mineiro. Nasceu em 18 de julho de 1884 e desencarnou em 3 de fevereiro de 1955. A segunda se refere ao cônsul romano Públio Lentulus Cornelius Sura. Viveu por volta do ano 60 a.C. Foi contemporâneo de Júlio César, o ditador romano. Encontraremos mais informações no há 2000 anos. A terceira, Públio Lentulus Cornelius, um senador romano e bisneto do anterior Públio Lentulus Cornelius Sura. Esse já viveu a época do Cristo e, de acordo com declarações de Emmanuel, no há 2000 anos, ele foi a encarnação do seu bisavô. Em certo momento da narrativa, ele, na presença do seu amigo Flamínio, após verificar algumas coincidências nos pergaminhos lá, na vida dos dois Públios, ele comenta com o amigo: serei eu, Públio Lentulus Sura, reencarnado? A quarta, o escravo Nestório na obra 50 anos depois. A quinta, Basílio, romano, filho de escravos gregos, no livro Ave Cristo. A sexta, um santo da Igreja Católica, São Remígio, bispo de Remy, nasceu no ano de 439 em Lyon, na França. A sétima, Cardeal João de São Paulo, durante o papado de Inocêncio III no Vaticano, entre os séculos XII e XIII, sendo contemporâneo de Francisco de Assis. A oitava é um nome muito conhecido que nós trazemos lá dos bancos escolares, né? Embora nem todos saibam da sua ligação com Emmanuel. O jesuíta Manuel da Nóbrega, nascido em 18 de 10 de 1517 em Portugal e desencarnado. Observem a coincidência nas datas, em 18 de 10 de 1570, no Rio de Janeiro, Brasil. A nona, o padre Damiano, nascido em 1613 na Espanha, residiu em Ávila, onde oficiou na igreja de São Vicente. A décima, a Jean-Jacques Terville, nascido no século XVIII na França, mas foge por conta da Revolução Francesa, indo morar na Espanha. Ele foi um educador da nobreza e prelado católico romano. A 11ª, Padre Amaro, um humilde sacerdote católico que viveu entre os séculos de 19 e 20 no estado do Pará. Posteriormente foi ao Rio de Janeiro, onde se dedicou lá à pregação do Evangelho e lá também desencarnou. Existe uma 12ª, que por volta do ano de 2000, o Chico ainda encarnado, anunciou que o Emmanuel já estava encarnado no interior de São Paulo, né? Mas vamos aguardar. Hoje ele estaria aí com 19, 20, 21 anos. Mas aguardemos aí. Vocês não acham o Espiritismo realmente maravilhoso? Maravilhoso. Ensina, ilumina, esclarece, orienta. E aprende-se que todos os homens são iguais perante Deus. E todos tendem para o mesmo fim. Questão 803 do Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4º, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Mais precisamente no item 25, São Luís, em uma mensagem, confirma essa citação, dizendo, presta atenção, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos os mesmos pontos de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de proceder. E acrescenta, qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Neste caminhar, através da pluralidade das existências, de posse do discernimento, um dos atributos doados por Deus, e buscando sempre decidir pelo correto, optando pelo Evangelho, que é a bússola para a salvação, semelhantemente a Públio, possivelmente, daqui a 2000 anos, seremos guias espirituais de algum Francisco. O que vocês acham? Só depende de nós. Só depende. Mas no capítulo 6 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o Espírito de Verdade nos dá um alerta. E esse alerta, eu acredito que perto de 100% dos espíritas conhecem. Espíritas, amai-vos. Né, Marli? Amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Não desdenhemos suas palavras e jamais nos cansemos de estudar, de refletir, de meditar, de pensar, mas, acima de tudo, divulgar que o Espiritismo é uma doutrina que prega os ensinamentos de Jesus na pureza do seu nascimento, sem qualquer enxertia. São ensinamentos importantes, esclarecedores, úteis e nos trazem consolação, fé e esperança. O Espiritismo, como algumas personalidades do nosso cenário afirmam, matou a morte. Isso mesmo que vocês ouviram, matou a morte. Como fenômeno biológico, ela existe. Existe para o irracional, existe para o racional. Mas eles provam que não se trata do fim, do aniquilamento, do mergulho no nada, ou simplesmente morreu, acabou. Afirmam que a vida continua, esclarecem de onde viemos, qual a razão da nossa presente existência e para onde iremos. E para onde iremos após a morte, assegurando que, olha que coisa maravilhosa, que já existíamos antes do berço e continuaremos mais vivos ainda após o túmulo. O Espiritismo coloca os seus princípios doutrinários de uma ciência, de uma filosofia, de uma religião, sobre a rocha viva do Evangelho. O que levou certa vez o Chico a dizer assim, se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Jesus é considerado a viga mestra, a pedra angular dessa construção de luz. Muito bem, meus amigos. Após essa conversa inicial, acredito muito oportuna, agora adentraremos ao livro Há 2000 anos e vamos localizar lá o seu capítulo 5, O Messias de Nazaré, e tomar conhecimento do encontro entre Jesus e o senador Públio Lentulus, quando este se propôs a procurá-lo, atendendo aos pedidos de sua esposa Lívia. Ela vivia insistindo para que ele fosse se encontrar com Jesus e rogasse pela cura de sua filha, portadora de lepra. E esse fora realmente o motivo da transferência da família Lentulus de Roma para Jerusalém.
Até que naquele dia ele disse: ouçam bem o jeito do Públio se expressar. Pois bem, Lívia, atenderei aos teus desejos. Mas só a angústia que nos vai à alma me faz renunciar de maneira tão rude com os meus princípios. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento. Perceberam? O seu propósito, em função de ser um orgulhoso senador romano, era forjar um encontro com o mestre. Então, deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem e à tardezinha, fingindo distração, se dirigiu para as margens do lago Genezaré, que sabemos que era um dos lugares preferidos do mestre, e ali ficou algum tempo à sua espera, andando de um lado para outro. Um turbilhão de pensamentos povoou sua cabeça, a ponto de exacerbar o orgulho, a prepotência e aquele seu ar de superioridade. E ruminava consigo mesmo: onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma mera ilusão a história dos seus milagres? Na certa, deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Eu, senador de Roma, não deveria sair por aí à sua procura, me humilhando. E sim poderia intimá-lo a comparecer no palácio. E como nos entenderemos? Qual será o dialeto que usará? Na certa, ele me falará no seu aramaico, comumente usado aqui entre eles, menosprezando. Mergulhado nesses pensamentos, com o espírito, olha lá, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, percebe passos brandos vindo em sua direção e não teve dificuldades para identificar aquela criatura impressionante, pois estaca-se diante dos seus olhos personalidade inconfundível e única. Lágrimas rolaram-lhe dos olhos. Quis levantar-se, mas uma força misteriosa e invisível fê-lo ajoelhar ali na relva. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e apertado. Foi quando, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele e carinhosamente pousou a destra em sua fronte e exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente: senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasse para que pudesse adquirir de uma só vez e por toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Venho ao encontro do teu coração desfalecido. Conhecedor das leis de Deus, o seu objetivo não era julgar ou perguntar o que fizemos com isso ou com aquilo, se acertamos ou se erramos. Eu a ninguém julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele não poderia pregar uma coisa e fazer outra. E se existe uma situação que ele combateu com veemência, foi a hipocrisia. O sermão dos 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpam o exterior do copo e do prato, mas o seu interior continua cheios de rapina e iniquidade. Condutores cegos, que coais um mosquito, mas engolis um camelo. Ele nos trouxe a sua moral, a moral cristã, a moral que nos orienta qual o caminho que devemos seguir de maneira a nos tornar pessoas de bem, homens de bem. Ele consolava, e o seu evangelho, a mensagem divina de vida eterna, continua nos consolando.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele condena o pecado, mas ama o pecador, porque acredita no seu arrependimento. Parábola da ovelha perdida. Há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, porque não é da vontade do meu Pai que se perca um só dos seus filhos. O filho que erra estará comprometido com as leis. Recordemos suas sábias palavras ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Portanto, meus irmãos, meus queridos ouvintes, o tributo, o imposto a ser pago pelas nossas incursões nos erros, nos equívocos, poderá ser a dor, poderá ser o sofrimento. Poderá? Sabem por que eu estou usando o vocábulo poderá? Porque não nos é dado conhecer a natureza íntima de Deus. Questão 10 do Livro dos Espíritos. E de que maneira se processa a sua justiça. A inteligência suprema sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. E a sua justiça é amor. É amor. Observe esse exemplo, que traduz muito bem isso. Eu sempre trago essa passagem nas minhas conversas. Desculpe se eu for repetitivo. E algumas vezes eu estive presencialmente, que gostoso, aí no caminho da luz. Mas observe, Alarico I, o grande rei bárbaro dos visigodos, século IV da nossa era, esmagou Roma. Matou, saqueou, incendiou, estuprou, barbarizou e desencarnou. Qual seria a próxima encarnação desse espírito? Ah, seu Eduardo, Deus deve aplicar muito bem a sua justiça e ele deverá sofrer muito. Como fica a lei de causa e efeito? A sua lei de causa e efeito. Isso é quando a gente não conhece os princípios doutrinários aqui do Espiritismo e não adentrou a profundidade do ensinamento de Jesus. O Deus do Novo Testamento, o Deus que ele nos apresentou. Pois é, ficou uma temporada lá se preparando e reencarnou no século VI. Gente, na mesma região. E pasmem, tornou-se novamente rei daquele povo, Alarico II, que apesar das promessas na espiritualidade de que repararia os danos anteriores, repetiu as mesmas atrocidades e desencarnou. A bênção do esquecimento a gente esquece. Esquece. Mas as tendências não. Aí chegou aqui, aflorou as suas tendências anteriores e ele não cumpriu com a sua missão. Repetiu as mesmas coisas. E agora? Ah, seu Eduardo, ele vai voltar agora atrofiado, se arrastando o abdômen no solo. Isso não é gente. A próxima vida desse espírito, a próxima encarnação desse espírito acontece na França, nos tempos do rei Luís XIII. Na indumentária, sabe de quem? Conde Richelieu. Envolvido lá com a Bastilha. Barbarizou, comandou decapitações em massa dos inimigos do governo. Após essa existência, cujo óbito foi uma doença misteriosa, começa a sua caminhada de dor rumo à reparação de
todos os erros praticados. Tem mais uma vida na Europa, onde foi visitado pela Hanseníase, desencarnando muito revoltado. Ficou um período grande na erraticidade, aprendendo, né? A gente fica lá, não fica lá descansando nas brisas, não é verdade? E o seu próximo reencarne, que se tem conhecimento, se deu no Brasil. A pátria do Cruzeiro, o coração do mundo, próximo de Bauru, num local chamado Boribi, no dia 12 de junho de 1902, na vestimenta carnal de Jesus Gonçalves. E conviveu desde o início da sua vida com dores atrozes da hanseníase. Porém, mais resignado, o sofrimento já o fizeram humilde, então ele dizia: esta minha existência é um curso de embelezamento para a minha alma. Observaram? Dizem as entidades benfazejas, no ensinamento profícuo, que o sofrimento é o último recurso da justiça, pois Deus espera que reparemos os erros com trabalho, com amor, com indulgência, sendo bons e fazendo o bem, desenvolvendo as virtudes. A justiça de Deus é amor, jamais castiga, dando aos devedores os meios para resgatar os seus débitos. Lá em João, discípulo mais querido, também está escrito assim: ó, todo que comete pecado é escravo do pecado. Somos livres. Somos ou não somos? Mas responsáveis pelos atos. Cometemos um erro, nos tornamos escravos, devedores desse erro. E deveremos reparar. É a lei. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O erro nos faz cativos, mas o Filho poderá nos libertar e seremos livres. De que maneira? Oh, minha gente, o Filho nos presenteou com uma carta de alforria. Exatamente, uma carta de alforria, a nossa garantia de liberdade. Mas que carta é esta? O seu Evangelho, a boa notícia, a boa nova, que nos liberta definitivamente das peias da escravidão, das peias da imperfeição. E é exatamente para estes que o Cristo disse ter vindo, ou seja, para os doentes. E o seu objetivo, como ele disse ao Públio, era confortar corações desfalecidos e fortalecê-los, encorajando-os para que vençam todas as adversidades, todas as dificuldades. Sou o grande médico de vossas almas e vim trazer-lhes o remédio que deve curá-las. E Jesus prossegue esclarecendo, falando ali para o público e ecoando para a humanidade de todos os tempos. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento poderão encaminhar ao regaço de meu Pai. Olha que coisa interessante que ele fala para o público e fala para todos nós. Superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Uma alma que possui um rastro de fé. Acredite, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filhinha leprosa, mas sim a fé infinita de tua mulher. Aprendemos no Espiritismo que o nosso livre-arbítrio é sagrado e soberano. E conforme os amigos maiores, nem mesmo Deus interfere. Diz respeito somente a nós. Porém,
caberá a cada um a responsabilidade dos atos praticados. Por isso, Jesus não veio a este mundo violentar consciências de ninguém para inserir ali os seus ensinamentos. Veio, sim, convidar as criaturas a seguir o bom caminho, a passar pela porta estreita, a construir o reino de Deus, que é a obra divina edificada nos corações dos homens ao longo do tempo. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabedor dos mecanismos e meandros da vida, deixou Públio, como também nos deixa, entregue ao processo regenerador do tempo, que a tudo transforma. E ele, o Cristo, tinha absoluta certeza que aquela ovelha desgarrada e rebelde um dia retornaria ao seu aprisco. Enfatizou: não é o teu sofrimento ainda carregado de egoísmo que irá salvar sua filhinha. Existe uma força grandiosa, a fé de sua mulher. E continua explanando. Pastor das almas humanas desde a formação deste planeta. Preste atenção. Pastor das almas humanas desde a formação deste planeta. Há muitos milênios venho procurando reunir as almas rebeldes, tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus. Para isso, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde da fé, do amor e da esperança. Glória divina da salvação. Conforme os cientistas, o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E Jesus, como disse ao público, era pastor de almas desde a sua formação. Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo que descreve a gênese planetária, diz da existência de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Todas, da qual Jesus é um dos membros divinos. Ao que nos foi dado saber, essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia lá da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso planeta. Isto há 4,5 bilhões de anos. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Eu disse isso, eu observei isso, para que nós possamos verificar a distância evolutiva que nos separam de Jesus. Mas o que nos conforta e consola é saber que ele diz: onde eu estiver, vocês estarão também. Eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta que nos conduz à salvação. Se quisermos ingressar na vida espiritual de uma maneira feliz, ele é a porta, o caminho, o ingresso indispensável. Não existe outro caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O seu evangelho está aí ao alcance de todos. E o princípio básico da nossa transformação para chegar até ele está alicerçado nesse trinômio verbal. E a Marie falou na prece: estudar, aprender e praticar. Estudar, aprender e praticar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, está no final do Sermão do Monte, isso, capítulo 7 de Mateus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
Olha, gente, pode bater nela todo e qualquer tipo de intempéries morais, que permanecerá em pé. E todo o que ouve e não pratica é comparado ao homem insensato que construiu sobre a areia. Esta não resiste às intempéries, por menores que sejam. Caem. E como o mestre afirmou, será grande a ruína do seu proprietário. Aí ele encerra a lição daquele encontro inolvidável, dizendo: todos os poderes do teu império são frágeis. E a gente dá tanto valor para as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, né? E todas as suas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos Césares é mera ilusão de um dia. Suas leis injustas serão afundadas, porque só uma lei existe e sobreviverá, a lei do amor, criada por meu Pai desde o princípio do mundo. Em uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, em novembro de 1988, eu morava em Osasco ainda quando chegou às minhas mãos essa mensagem, e olha, é maravilhosa, viu? Na qual ele estabelece um paralelo entre as efêmeras edificações materiais que desaparecem ao trabalho incansável do tempo, com as coisas de Deus que permanecem perenes para a eternidade. E num determinado trecho, ele assim se expressou: as grandes nações do passado que escravizaram o mundo mediterrâneo não se eximiram à derrocada das suas edificações. A queda do Império Romano, assírios e babilônios ficaram reduzidos a pó. Egípcios e persas guardam no deserto as marcas da falência pomposa. O Colosso de Rhodes foi derrubado por um terremoto. O túmulo de Mausollo também não resistiu ao castigo do tempo. O santuário de Zeus em Olímpia, com a sua estátua colossal, foram reduzidos a poeira. Os jardins suspensos da Babilônia também se arrebentaram. Assim, também aconteceu com outros tantos monumentos que assinalaram uma época, porém foram névoas de um dia. Mas o herói silencioso da cruz, de braços abertos, transformou o instrumento de flagelo em asas para a libertação de todas as criaturas. E a luz que fulgurou no topo da cruz converteu-se em perene madrugada para a humanidade de todos os tempos. Bezerra de Menezes. Irmãos, os seus ensinamentos são fontes de luz e de alimento. Luz, porque ilumina os nossos caminhos através das resistências. Da manjedoura ao Calvário, tracei-vos um caminho de luz. Quem me seguir jamais andará nas trevas. E alimentos? Alimentos que nutrem corpos e almas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Poderá ainda demandar muito tempo, mas haveremos de atingir o estágio predito pelo Divino Mestre, de que o seu Evangelho será conhecido e seguido por todos os povos, e aí seremos um só rebanho e um só pastor. E a lei do amor, como asseverou para Públio, criada por meu Pai desde o princípio do mundo, estará definitivamente implantada nos corações de todas as criaturas e o planeta Terra, abrigando em seu seio aqueles que, sem disputas, conquistaram o direito de aqui permanecerem.
Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Muito obrigado a todos. Muita paz. Agradeço a atenção e a paciência com que permaneceram assistindo essa live, onde pudemos recordar os ensinamentos do Divino Mestre. Se com essa nossa fala conseguir contagiá-los pela atmosfera que nos envolveu, pela emoção que ficou crescendo em nosso coração, busquem a obra há 2000 anos e aproveitem para conhecer a evolução de uma alma. No princípio da narrativa, Públio não acreditava em nenhum sentimento de amor por Jesus. Mas já no seu final, na cidade de Pompeia, já cristão, revelava toda a sua paixão pelo profeta Nazareno. Maravilha, gente. Maravilha. Agradeço também